Tarde, gente. Eu me chamo Moisés. Estou aqui nessa tarde para compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Que Deus tocou no meu coração há alguns dias. E queira Deus eu estar prolongando por mais alguns dias, quem sabe meses, quem sabe anos, e compartilhando com o povo de Deus, entendeu? Com aqueles que temem a Deus também, porque muitas das vezes a gente não ainda se converteu, né? Mas reconhece a Deus como eu. Eu me converti há basicamente um ano e quase 2 anos. Estou convertido a Deus, graças a Deus. Estou liberto também, porque a convenção ela não vem com a libertação ela vem continuamente nos caminhos do Senhor, conhecendo a palavra, como diz lá em João 17, santificai na verdade, a tua palavra é a verdade. E o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E muitas de nós não conhecemos a verdade, né? Mas estamos dentro da casa do Senhor e não somos libertos. Por quê? Porque não nos colocamos a favor de conhecer verdadeiramente o propósito de Deus na nossa vida. Graças a Deus que comigo Deus agiu de uma maneira que eu busquei verdadeiramente conhecer a Deus. Então, a palavra que eu quero compartilhar com vocês se encontra lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, no livro de Juízes, capítulo 6, versículo do 25 até o 31. Se algum de vocês estiver em casa ou tiver a Bíblia no celular, que hoje em dia todos nós, né, temos a oportunidade de ter várias coisas na palma de nossas mãos. Muitos criticam, né, por a Bíblia, o manuscrito, é a palavra de Deus, não pode estar no celular, né? Mas eu particularmente eu não vejo muita crítica, né? Não tenho com que criticar isso. Porque na verdade a palavra de Deus tem que estar no nosso coração, tem que estar na nossa mente, tem que estar na nossa alma, tem que estar enraizada. Como diz lá Salomão, lá no livro de Provérbios, capítulo 7, diz que guarda os meus mandamentos em Cristo, e a minha palavra como a menina dos teus olhos, né? Então a gente devemos amar a palavra de Deus. E assim diz a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 25 até o 31. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é o de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar num gume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não os fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: que fez estas coisas? Quem fez estas coisas? E esquadrilhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas coisas. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Contendereis vós por Baal?
livrá-lo-eis vós? Foi uma pergunta do pai de Gideão. Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Então, essa palavra aqui, ela expressa, o texto lido, do 25 ao 31, expressa aí uma ação de Gideão, ordenada por Deus, em derribar o altar de Baal. Baal era um dos ídolos, entre vários asteroides, que Israel se corrompeu dentro do seu próprio território, ali como pela circunvizinhança, né? De pessoas ímpias, de povos idólatras, e ele se ajuntando com aquele povo, sendo que Deus mandou exterminar todos justamente para isso, para que eles não viessem novamente a cometer idolatria, a se apegar com os costumes pagãos daqueles povos, né? Então, Baal era um dos ídolos que eram ali adorados naquele tempo. Israel estava naquele tempo já subjugado por Deus e estava passando por um tempo difícil, no qual Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Mas o que eu quero dizer não é justamente esse texto que expressa ali a atitude de Gideão e a coragem dele de estar derribando ali o altar de Baal, né, e cortando o bosque, que era muito adorado, era muito idolatrado pelo próprio povo de Israel. E eu pude perceber que um dos maiores mandamentos que Deus deixou para o povo de Israel e para nós é sobre a idolatria. Lá em Êxodo, capítulo 20, diz: não adorarás outros deuses, né? Então o que acontece? O povo de Israel estava adorando outros deuses. E o castigo da idolatria é justamente morrer apedrejado. E o que eles estavam querendo fazer? Eles queriam estar apedrejando Gideão por derribar o altar de Baal, que era a ordenança de Deus. Então o próprio povo de Israel queria matar apedrejado, vamos supor, Gideão, do seu próprio povo, porque ele queria estar cumprindo a vontade de Deus, de não adorar Baal. E muitas das vezes é isso que acontece. A gente sofre consequências pelas nossas atitudes do próprio povo, né? Que deveria, entre aspas, cumprir a vontade de Deus e não cumpre. E por nós cumprir, eles se revoltam contra nós, eles se levantam contra nós para nos afrontar, para querer nos desanimar, para querer lançar palavras precipitadas. E eles, como esse povo queria ser homicida, eles também são homicida, porque a própria palavra de Deus diz que aquele que mata a fé do seu irmão é homicida, né? Então, a mesma consequência que um homicida de verdade, que tira a vida de uma pessoa, tem, né, perante Deus, essa é a pessoa que também mata a fé de alguém que está dentro da casa de Deus, que está fazendo a obra de Deus, e ele, por inveja, por não fazer a vontade de Deus, ou coisa semelhante, também mata, né, a fé do seu irmão. A mesma consequência, um com o outro é igual, né? Como a gente pode ver, muitos hipócritas, pessoas que não conhecem a verdade e acham que só porque não mata, porque não se prostitui, porque não se adultera, porque não rouba, não trafica, não vai sofrer consequências que quem mata, quem faz essas coisas vai sofrer, né? Porque o mesmo que diz que não adultera mente, né? O mesmo que diz que não se prostitui, engana. O mesmo que diz que não mata, né, fala falsidade com seu próximo, né? O mesmo que diz que não trafica, mente, entendeu? Engana.
entendeu? Trai o seu marido e coisas mais, entendeu? Então pecado é tudo igual, entendeu? Mata também. Então, naquele tempo, o anjo do Senhor, ele apareceu debaixo dos carvalhais, que a Bíblia nos conta, lá no versículo 11 de Juízes, capítulo 6. E assim, ele se apresentou a Gideão, que estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Ele estava malhando trigo no lagar. Com essa palavra que foi lida, eu me expresso, Deus colocou umas palavras no meu coração sobre as atitudes de Gideão, entendeu? Tanto o medo, como a coragem, como a atitude, a ousadia de Gideão. E por esses fatos, Deus o escolheu e através das mãos dele libertou a Israel. Então a atitude de Gideão, nesse primeiro momento, foi o medo. Por quê? Porque como ele estava subjugado, estava pressionado pelos povo midianita, porque quando eles iam cultivar o campo, né, ali tirar o alimento, fazer o cultivo do trigo, pegar toda aquela especiaria, né, que ele estava há meses ali cultivando, o povo dos midianitas subiam até Israel e destruía tudo, roubava tudo. O diabo veio para matar, roubar e destruir, né? João 10:10. Então, eles fazendo isso, Gideão pensou, eu tenho que alimentar a minha família, eu tenho que arrumar um jeito de fazer a obra sem que o destruidor venha e roube de mim, e eu não posso ajudar a minha família, entendeu? Então ele estava tão pressionado, o povo estava tão pressionado, que Gideão teve que arrumar um meio. E o que ele fez? Ele foi para o lagar. Lagar era um lugar escuro, um lugar de pouco metros, entendeu? Um lugar apertado, escuro, apertado. Ele foi para o lagar para quê? Para ali fazer a obra que ele deveria fazer no campo. Porque o malhar de trigo é a separação do grão da palha. Então no campo, fazendo isso no campo, no lugar espaçoso, o vento levava a palha todinha. E ele fazendo ali no lagar, num lugar escuro, apertado, ficava ali. Então era mais dificultoso, é mais trabalhoso ele fazer ali o cultivo, né? Ele fazia a separação do trigo do grão. E ele estava fazendo isso porque ele estava pressionado. E muitas das vezes a gente é pressionado pelo nosso trabalho, pelo nosso chefe, pela nossa família, nós pressionado pela nossa esposa, pressionado por várias circunstâncias e situações na nossa vida, a gente se acha incapaz de fazer aquilo que Deus nos tem mandado feito, de receber e devolver aquilo que Deus nos tem dado, entendeu? Por quê? Porque nós ficamos com medo da reação. Entendeu? Nós ficamos com medo da crítica, da calúnia, da blasfema, ficamos com medo de ser ridicularizado, ficamos com medo de várias situações e a gente acaba a se esconder um pouco, entendeu? A fazer a obra de Deus meio assim, escondido. Por quê? Porque tem medo de ser ridicularizado no trabalho, tem medo de quê? Tem medo de ser caluniado dentro de casa, pressionado, tem medo de perder algo, entendeu? E a gente não faz a obra de Deus, a gente não planta a semente, a gente não colhe aquilo que a gente plantou, a gente faz as coisas de Deus escondido, com medo da reação, das pessoas que são contra o Evangelho de Deus, que não conhecem, entendeu? Mas Deus levanta o anjo do Senhor hoje para te dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E assim foi o anjo do Senhor para Gideão, falando praticamente igual a essas palavras que diz lá em Isaías 41:10, entendeu? Encorajando a Gideão a fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Porque nós estamos muito acomodados, nós estamos pressionados com a humanidade.
Paulo fala aos filipenses que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e corrupta, pela qual resplandeceis como astro neste mundo. Entendeu? A diferença, meu filho. A diferença entre o que serve e aquele que não serve. Todavia sofreremos retaliações, pressões, ridicularizações, entendeu? De ambas as partes, entendeu? Mas a gente não deve sentir medo. A gente não deve ficar acomodado, pensar que Deus não há de nos livrar. Porque o anjo do Senhor fala de Gideão, encoraja ele. O Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia. Glória a Deus. Pensa Deus falando essa palavra para ti nesta tarde. O Senhor é contigo, varão valoroso. E sabe o que Gideão fez? Ele duvidou. Porque nós duvidamos muitas das vezes. Entendeu? Nós duvidamos por várias circunstâncias. E a situação no qual Gideão duvidou, ele falou que o Senhor é comigo. Porque nós estamos passando por isso. Porque se Deus tirou a gente do Egito. Porque hoje nós estamos passando por isso. E muitas das vezes, meus queridos, Deus já fez coisas grandiosas nas nossas vidas. E hoje nós se encontramos em um momento de nossa vida no qual a gente se sente pressionado. A gente não se sente mais capaz, a gente pensa que Deus nos abandonou, Deus nos entregou nas mãos do inimigo, no mundo. E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que nós estamos pagando, nós estamos sofrendo pelos pecados que nós cometemos contra Deus. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele não faria, ou falaria ele não confirmaria. Hoje Deus confirma o propósito dele na tua vida. É forte mistério. Glória a Deus. Então, Gideão não acreditou, Gideão não se sentiu assim capaz de receber aquela palavra. E muitos de nós se sentem da mesma forma, a gente não se sente capaz de receber uma palavra encorajadora da parte de Deus. Nós vamos para a igreja, a palavra é pregada, Deus levanta um profeta muitas das vezes e fala algo inefáveis para a gente e a gente não consegue captar a palavra de Deus. E logo na segunda, quando a gente vai para o trabalho, quando a gente está em casa, quando a gente vai fazer algo, a gente desencoraja, a gente perde a confiança. Por quê? Porque foi só um momento, porque pensa que Deus não é com a gente, e a palavra de Deus ela é viável para hoje, para amanhã e para sempre, entendeu? Ela nunca perece. Então, o que acontece? Deus escolheu a Gideão e disse o anjo do Senhor. Então o Senhor disse, então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vai nessa força e livrarás a tua família, o teu povo, aquele que tu amas, das mãos do inimigo. Porventura não te escolhi eu? Deus não te escolheu para isso? Tu acha que tu está na presença de Deus para quê? Por quê? Tu acha que Deus te escolheu para quê? Para libertar aquele a quem tu amas. Deus nos escolheu para livrar, para libertar, para tirar, para arrancar das mãos do inimigo aquele a quem nós amamos, a nossa família. E muitas outras pessoas que Deus colocasse na nossa mão e nós nem sabemos, para livrar das mãos do inimigo, para livrar da destruição, para livrar da morte, para livrar de várias situações. E nós não acreditamos como Gideão. Porque Gideão ele falou para o anjo, para o Senhor, né? Porque o texto expressa o Senhor. Muitos estudiosos, teólogos, classificam aqui como o próprio Jesus, aqui antes de vir à terra. Outros dizem que foi um anjo com a autoridade de falar por Deus, né? Eu também fico como se fosse o próprio Jesus, porque também Josué também se esteve frente a frente com o príncipe do exército, né, de Deus.
E eu creio que era Jesus, e aqui também é Jesus, em nome de Jesus. Então o Gideão, ele falou assim, como eu vou livrar esse grande povo, o povo de Israel, sendo eu o menor da minha família, sendo eu fraco, sendo eu pequeno? E nós deixamos, nos próprios desmotivamos, nos próprios desprezamos a nós mesmos, não se sentimos capazes da ordenança de Deus. E nós se sentimos pequenos, menosprezando a nós mesmos. Quando Deus nos faz um chamado, quando Deus nos escolhe, nos levanta para levar algo, e a gente se sente capaz, eu que vou louvar, eu que vou pregar, eu que vou falar isso para fulano de tal, meu filho, é tu mesmo. Fale e não te cale, não temas diante deles. Ezequiel. Então Deus, ele te levantou. Deus, ele te escolheu para tu livrar muitos das garras do inimigo. Mas não temas, não te consideres pequeno diante das calamidades, diante das circunstâncias, porque maior é o que está convosco do que o que está com ele. Entendeu? A Bíblia chega a dizer, João, lá na epístola de João, ele fala que maior do que o que está no mundo é o que há dentro de nós. Então o que há dentro de nós é a essência de Deus, é a natureza divina do Espírito Santo. E esse é o poder maior que Deus nos tem dado. E Deus continua falando de Gideão, que escolheu ele para ferir os midianitas. Entendeu? Então Deus te escolheu tu sendo pequeno. Tu não te acha pequeno, entendeu? Porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as coisas pequenas deste mundo para confundir as fortes. Então não te achas pequeno diante do inimigo ou de qualquer circunstância que se levantar contra ti, porque Deus é grande na tua vida para te dar a vitória. Para te dar a vitória. O que acontece, irmão, é que ele recebendo essa palavra, ele diz, calma, se eu tenho achado graça aos teus olhos, espera aqui até que eu vá preparar algo para te oferecer, para tu comer, falando para o anjo, falando ali para aquele anjo, né? E falando isso, ele foi, e o anjo ficou esperando ele, e muitas das vezes a gente faz isso, entendeu? Porque nós recebemos a palavra, certo? Mas não realizamos naquele momento. E Deus, pela misericórdia dele, nos aguarda, entendeu? Ele espera aquele tempo. E quando ele volta com aquele bolo, com aquelas iguarias para oferecer ao anjo, pensando que era até um homem, né? Porque muitas vezes você me olha, nós olhamos um pregador, olhamos alguém falando da parte de Deus e não acreditamos, pensamos que é do homem mesmo, mas é o próprio Deus falando ao teu coração e tu não entende, porque o que está sendo lido aqui é a palavra, meu filho, é a palavra, entendeu? É a palavra. Então, ele achando que era homem, ele foi preparar aquilo. E quando ele trouxe aquele anjo, tocou com um cajado, um bom pastor. Aleluia. Ele tocou com um cajado. E diz que o fogo consumiu aquela holocausto, aquela especiaria que estava ali diante do anjo. E o anjo desapareceu. É assim que Deus quer que nós servimos a Ele. Sabe por quê? Porque em meio à circunstância, quando Deus te levantar para te dizer algo, te levantar para tu fazer a obra de Deus, para tu livrar o teu povo, a tua família das mãos do inimigo, tu tem que ofertar a Deus louvores. Tu tem que se comprometer em estar em comunhão com Deus. Tu tem que dar para Deus também. Não só receber, mas dar para Deus. E a partir do momento que tu oferece para Deus o sacrifício de louvor, o sacrifício de oferta, ou qualquer outra circunstância, dedicação que tu faz para Deus em oração, ou todavia seja o bem, qualquer que for a oferta que tu der para Deus,
sabe o que tu vai estar recebendo de volta daquele anjo do Senhor que recebeu, de Jesus Cristo de Nazaré? É o fogo do Espírito Santo, porque quando o anjo tocou, foi consumido aquela iguaria pelo fogo. Assim Deus vai te consumir quando tu dedicar a tua vida em oração, quando tu dedicar a tua vida em sacrifício, em jejum, em palavra, na leitura, quando tu se dedicar em buscar a Deus, em oferecer para Deus aquilo que tu tens a oferecer para Deus, seja oração, seja oferta, seja o que for, se for aprazível a Deus, Deus vai consumir com fogo, com o Espírito Santo, e Ele vai receber aquilo que tu ofereceu a Deus. Porque Gideão, ele não viu mais o anjo, porque quando foi consumido, o anjo desapareceu. E eu, espiritualmente falando, eu posso te dizer uma coisa: talvez tu não vê o anjo, mas sabe por que tu não vê o anjo? Porque ele está dentro de ti, porque Jesus está dentro de ti, porque o Espírito Santo, ele está dentro de ti. Então quando tu pensa que tu não vê mais ele, é porque ele está dentro de ti, te consumindo com fogo, te consumindo com poder, te consumindo com toda espécie de bênção da parte de Deus, te dando autoridade, intrepidez, ousadia, para tu pregar o Evangelho, para tu fazer a obra de Deus acontecer na tua vida. Aleluia, glória a Deus. Então é isso. O anjo tocou como um cajado na oferta de Gideão. Acontece que Deus testou a fé de Gideão. Acontece que logo em seguida Deus, foi o texto lido no começo, Deus fala para Gideão derribar os altares, sacrificar o boi de 7 anos, né, o mais novo, para ofertar a Deus em sacrifício, em holocausto, entendeu? E tem coisas, irmãos, que a gente não quer fazer dentro da nossa casa, da nossa família, justamente pelo que eu estou falando aqui, por medo, por pressão, por retaliação, entendeu? Por injúria, por qual que seja o motivo, a gente tem medo de fazer, entendeu? Mas Deus quer uma atitude da nossa parte. Deus quer uma atitude de nós. Tira do nosso meio, meu filho. Tira da tua casa. Tira da tua família, tira de dentro de ti tudo aquilo que é idolatria. Para quê? Para que Deus te dá revestimento de poder. Porque a palavra de Deus diz que quando Gideão tirou do meio dali de Israel, daquela circunvizinhança, entendeu? Quando Deus tirou dali, quando Gideão, tirou dali o altar de Baal, cortou o bode que ofereceu sacrifício a Deus, ele foi revestido de poder. Talvez seja só uma coisa que está dentro de ti. Talvez é o mínimo que está dentro de ti que está impedindo esse revestimento de poder. Então que nós venhamos tirar de dentro de nós a idolatria ao dinheiro, a ganância, o adultério, a comunicação e tudo mais, entendeu? Que nos impede de ser revestido do poder de Deus em nossas vidas. Que Deus quer te revestir com fogo, Ele quer te batizar, Ele quer fazer acontecer o propósito, porque a promessa estava feita, Gideão, mas faltava a atitude dele para ser cumprida a promessa na sua vida. Assim a promessa está feita e confirmada na tua vida, mas falta uma atitude da tua parte, para que assim tu possa fazer, cumprir a promessa de Deus na tua vida, amigo. Então é isso. Porque logo em seguida, Gideão continuou duvidoso. Mesmo com a dúvida de Gideão, Deus fez se cumprir a promessa. E ele pede uma prova da parte de Deus. Ele diz: Deus, se verdadeiramente tu vai me dar os midianitas nas minhas mãos, eu vou colocar um velo, lá do lado de fora. E quando chover, se chover e molhar só o velo, é porque está confirmado, é porque verdadeiramente és tu. Por que ele estava falando isso? Porque ele estava duvidoso. Ele tinha esperança de ser de Deus, mas pelo fato
de ele não colocar a sua família em risco, pelo fato de ele não perder muitas coisas, ele queria confirmar. Talvez é isso que nos impede de fazer a obra de Deus, de entregar a nossa vida para Jesus. Talvez é o medo de perder amigos, de perder familiares, de perder a mulher, de perder muita coisa, perder o trabalho, que a gente não quer fazer a obra de Deus. Hein? A gente não quer porque tem medo, entendeu? Quer que Deus desça do céu, quer que bota um veludo na tua porta também, para que Deus enche. Então a gente tem medo, porque a gente não acha que pode vir de Deus, que Deus não pode nos escolher, porque nós nos menospreza, nos sente pequeno. Entendeu? E muitas das vezes não é isso. Deus te ordenou, Deus está falando contigo hoje, tem falado há muito tempo contigo e tu está com medo. Entendeu? Tu quer provar Deus. Deus é fiel, graças a Deus. Então, mesmo ele tendo este medo, não querendo arriscar, né? O que acontece é que ele coloca o velo. E ali pela manhã ele vai ver o velo encharcado de água e a terra seca. Eu posso tirar daí, meu Deus. Eu posso te virar que esse velo é o teu corpo. É a presença de Deus enchendo a tua vida hoje, aleluia. Deus está enchendo a tua vida hoje de bênção. Deus está enchendo a tua vida hoje de promessa. Deus quer confirmar tudo que Ele te prometeu. Deus está derramando sobre ti unção, receba. Deus está derramando sobre ti virtude, autoridade, poder de Deus, poder do Espírito para ti hoje. Está confirmando. Tu orou, tu pediu e Deus está confirmando. Então o que acontece? Basta tu receber, basta tu usar aquilo que Deus tem te dado, não esconder aquilo que Deus tem te dado, não esconder no trabalho, não esconder em casa, não esconder na rua, no comércio, em qualquer outro local, mas demonstrar a identidade de Deus na tua vida, demonstrar a essência de Deus na tua vida, se proclamar como o verdadeiro adorador de Deus na face desta terra. Mas Gideão ainda assim se sente duvidoso, incapaz, e pede para Deus mais uma vez, para Deus não se injuriar. Quer mais uma vez? E como é que vai ser? Vai ser diferente agora. Agora a terra vai estar molhada e o velo vai estar enxuto. A terra vai estar molhada e o velo vai estar enxuto. Tu está entendendo a promessa? Tu já recebeu. Tu está enxuto. Tu está limpo. Tu já recebeu, já está ali, ó, confirmado. Entendeu? Falta o que na tua vida? Possa ser derramado sobre os meus, aleluia. Possa ser derramado sobre a minha casa, o meu trabalho, a minha vida, a minha família. Então, já que já foi derramado no teu velo, no teu coração, vai ser derramado na tua casa, na tua terra, na tua família, na tua esposa, no teu filho, na tua mãe, no teu pai, no teu emprego, porque chuva significa bênção. E já que tu está pedindo bênção sobre a tua vida, Deus já derramou. Tu pediu de novo sobre a terra, sobre a tua casa, sobre a família, sobre o teu emprego. Hoje está sendo derramado em nome de Jesus. Aleluia. Então é isso. Creia na promessa de Deus na tua vida. Creia no propósito de Deus na tua vida. Creia que Deus é Deus para cumprir. E assim como Deus várias vezes perdoou o povo de Israel e deu a chance de eles estar diante da sua face, assim Deus quer te perdoar, assim Deus quer te dar mais uma chance. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Vamos orar. Senhor eterno Deus e bendito Pai, eu abençoo, Senhor, meu Deus, a cada um que ouviu esta palavra, Senhor. Meu Deus, eu te agradeço por me dar esta palavra poderosa, Senhor, nesta tarde. E que as pessoas que ouviram, Senhor, e continuaram, meu Deus, ouvindo aquelas que não puderam ouvir todos, Senhor, este vídeo, mas que o Senhor possa estar abençoando, derramando bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Meu Deus, e dando coragem, autoridade, Senhor, para que eles possam assim se levantar,
contra os principados e potestades, porque a tua palavra diz, Senhor, que nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais das trevas, contra os príncipes deste mundo, Senhor. Meu Deus, e revestindo este homem, esta mulher de poder, do teu Espírito, na ineficácia, Pai, da tua plenitude. Toma nas tuas mãos, Senhor, este momento. Toma nas tuas mãos a vida, Senhor, de cada um. E levante. Repreenda todo o mal, Senhor, que tem oprimido, pressionado, que tem entristecido, que tem tomado, Senhor, a sua renda, tem tomado o seu cultivo. Meu Deus, tem saqueado a sua vida, o seu casamento. Repreenda em nome de Jesus. Amém. Se Deus quiser, estarei novamente postando outros vídeos para a glória e a honra do Senhor. Muito obrigado. Tenha uma boa tarde.